E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos já no capítulo 9, Japão. Japão, uma pequena grande nação. Só que essa semana eu vou dar uma colher de chá para vocês. Eu não vou gravar o capítulo todo numa tacada só, tá? Eu vou gravar uma parte hoje e aí durante a semana eu gravo mais para a semana que vem, tá ok? Vou dar uma descansada em vocês e também em mim que eu estou precisando. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que o Japão pode ser considerada uma pequena grande nação? Não é meio antagônico e também um tanto quanto contraditório dizer que o Japão é considerada uma pequena, mas ao mesmo tempo uma grande nação? E aí, o que vocês acham? Está certa essa afirmação? Ou vocês concordam, discordam? Então, gente, quando a gente fala que o Japão é uma pequena grande nação, a gente parte de dois princípios. Pequena pela perspectiva de tamanho territorial e grande pela perspectiva econômica e importância e influência no cenário econômico and social of the world, do mundo. Então, quando eu penso no território japonês, eu estou pensando num país que ele é um país insular. Ou seja, é um país que é uma ilha. Só que ele, além de ser uma ilha, ele é formado por 4 ilhas, o que dificultaria muito mais o progresso econômico de um determinado país. Pensa, um país já pequeno territorialmente falando, é uma ilha, e não é uma ilha, mas sim uma junção de 4 ilhas, isso vão ser fatores limitantes ou que limitaria uma outra nação. Entretanto, ela é uma grande nação. Por que ela é uma grande nação? Porque, é claro, todo mundo sabe que Japão é uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, vale a pena a gente pensar assim, mas como? Como que o Japão pode conseguir ser uma grande potência mundial se é um território tão pequeno? Vale a pena até a gente rememorar alguns conceitos de geografia que não está no livro, não está no capítulo, mas me veio aqui à mente agora e eu acho interessante falar para vocês. Eu nem botei eu nem botei no slide, que é o determinismo e o possibilitismo. O determinismo e o possibilismo. O determinismo geográfico diz o seguinte, que um determinado país e o seu grau de desenvolvimento está determinado ou está inteiramente ligado ao seu tamanho territorial e às suas riquezas naturais. O que essa ideia do determinismo geográfico traz? Que quanto maior um país, quanto mais rico em recursos naturais, logo, consequentemente, ele vai ser desenvolvido. E também o oposto vai acontecer. Quanto menor um país, quanto menos recursos naturais, menos desenvolvidos ele vai ser. E aí, se formos pensar pelo possibilismo, o Brasil está sendo contraditório, porque o Brasil ele é um país com dimensões continentais, ou seja, um território grande, vasto, é um dos países riquíssimos em recursos naturais, mas ainda não é um país desenvolvido. Em contrapartida, temos o possibilismo, que foi uma ideia que veio revogar o pensamento do determinismo geográfico. O possibilismo geográfico traz a ideia do seguinte, que independente do tamanho territorial, independente da quantidade de recursos naturais, é o povo o fator primordial ou fator essencial que vai promover o desenvolvimento econômico. É o senso de unidade de um povo, é o senso de pertencimento de um povo que vai possibilitar
que uma determinada nação seja desenvolvida ou não. E aí, nesse caso, fica muito mais claro e evidente o que aconteceu com o Japão. É só um spoiler, mas talvez, eu não sei se eu vou falar isso lá no futuro, mas eu vou falar logo de cara para não ter problema depois. Hoje, quando eu penso num fator que contribuiu para o grande desenvolvimento econômico do Japão, fatores. Vou falar fator. Fator é o povo, por meio da educação. Hoje, o Japão é o que é por causa do povo e por causa da educação dada ao povo. O Estado entende que é por meio da educação que a população vai conseguir criar mecanismos, criar tecnologias para poder superar todas as limitações impostas pela natureza, como as limitações como o tamanho territorial, o relevo ser altamente acidentado, ser uma região que vai estar no encontro de várias placas tectônicas, enfim. Gente, o Japão tinha todas as razões, motivos para não ser desenvolvido, talvez ser um dos países menos desenvolvidos da Ásia, mas pelo contrário, é o país mais desenvolvido da Ásia, socioeconomicamente falando. Então, o possibilismo traz essa ideia de que um território, que um país não está fadado ao seu desenvolvimento ou não desenvolvimento pelo recurso natural ou pelo tamanho territorial que lhe pertence. Ok? Então, por isso, sim, eu posso dizer que o Japão é uma grande e pequena nação. Grande pelos aspectos econômicos e pequena pelo seu tamanho territorial. E que, mais uma vez, mesmo sendo pequeno, isso não limitou o seu grande desenvolvimento econômico. Vamos pensar na localização. Eu tenho aqui ao extremo leste da Ásia, eu tenho essas 4 ilhas que vão formar o Japão. Aqui eu tenho as 3 ilhas que vão formar o Japão. Eu tenho Hokkaido, eu tenho Honshu, eu tenho Shikoku e eu tenho Kyushu. Sendo que dessas 3 ilhas, eu tenho essa aqui, que é a maior, Honshu, aonde vai ter localizada a capital do Japão, Tóquio. Existem outras centenas de ilhas em volta do Japão. Essas são as principais. Então, é um arquipélago. Detalhe, desculpa. Voltei. Então, ao oeste, ele vai ser banhado pelo Mar do Leste, ou acho que tem livros que falam Mar do Japão. E aqui eu tenho aqui ao oeste, né? E temos ao leste, ele é banhado pelo Oceano Pacífico. Percebam, olha o tamanho territorial, ele é muito pequeno. E além de ser pequeno, ele é muito estreito. Ok? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. O Japão, ele é um país pobre em recursos naturais. Gente, óbvio. Se ele tem um pequeno tamanho territorial, ele vai ter pouca disponibilidade de recursos minerais e energéticos. O clima do Japão predominante é o clima temperado, por causa da zona climática temperada no qual ele fica localizado. Isso vai propiciar invernos bem rigorosos, até mesmo com bastante neve. A topografia, deixa eu passar logo tudo, que aí acho que vai ter um mapinha aqui, deixa eu ver. Tem. Então, a topografia ela é muito montanhosa. Gente, se é uma região de choque entre placas, óbvio que isso aqui, ó, o Japão, nada mais é do que as 4 ilhas, nada mais são do que picos de cadeias submersas. Ok? Se são picos de cadeias montanhosas submersas, logo é uma região altamente acidentada. O ponto mais alto é o Monte Fuji, com 3.778 metros de altitude.
apenas 16% do território japonês é composto por planície. Logo, também vai ser a área onde vai ter bastante produção agrícola e também aonde vai ter grande concentração habitacional, populacional. Uma das grandes produções agrícolas do Japão é a rizicultura. Embora não seja um solo propício, porque é um solo meio que alagado, o Japão ele desenvolveu técnicas de níveis que fez com que a rizicultura fosse desenvolvida na área, na região. Tanto é que o arroz faz parte da cultura, da história do Japão. A rizicultura como a piscicultura. A piscicultura, que é a produção de peixes, o extrativismo pesqueiro, é também uma outra grande atividade econômica. Por quê, gente? Óbvio, aqui é um país cercado de águas por todos os lados. O que não falta é o quê? Ambiente propício para retirada de peixe. Por isso que a gente tem dois grandes produtos da mesa do japonês, que é o arroz e os produtos marinhos, principalmente os peixes. Ok? A hidrografia é pequena, que não é novidade, por ser um território muito pequeno, e devido à sua localização geográfica, embora ele seja um grande produtor industrial, o Japão ele é um grande comprador de matéria-prima. Ele não é autossuficiente na sua produção energética e nem na sua produção mineralógica. Logo, o Japão ele depende muito dos demais países da Ásia e de até outras demais partes do mundo na importação de matéria-prima. E como ele é um dos maiores parques industriais do mundo, logo também ele é um dos grandes compradores de matéria-prima do mundo. Gente, eu vou parar o vídeo por aqui, para ele ficar curtinho. Já deu mais de 12 minutos. E aí eu continuo o próximo vídeo no próximo vídeo. Tá ok? Até daqui a pouquinho.